Muito bem, queridos, estamos de volta e vamos falar acerca da formação do cânon do Antigo Testamento. Como se deu essa formação? Então, o debate do cânon é no livro do Philip Davis. Ele fala assim: o cânon escriturístico judaico não é uma cuidadosa seleção da literatura hebraica antiga, mas representa mais ou menos tudo o que havia. Assim, esta se tornou o cânon religioso, não por uma exclusão de obras inapropriadas, mas, quando necessário, por emenda. O cânon escriturístico judaico representa, até onde podemos saber, que é a luz é que é a luz do corpo de textos de Qumran, da caverna de Qumran, quase a totalidade da literatura hebraica clássica, ou seja, os livros que compõem o Antigo Testamento, até onde sabemos, não representa algo de uma obra que foi inapropriada, que foi montada, que foi excluída alguns livros, mas era tudo que os judeus tinham de literatura. É quase toda a literatura judaica que faz parte do cânon do Antigo Testamento. A falta de evidência de uma lista canônica formal é que vai moldar justamente o cânon do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica em si, não há uma lista explícita, formal, de quais livros devem ser considerados canônicos. Isso se deve ao fato de que a ideia de um cânon no sentido formal, como entendemos hoje, pode não ter sido uma preocupação explícita para os autores bíblicos e as comunidades judaicas da época. A noção de cânon se desenvolveu ao longo do tempo, foi uma construção que passou bastante tempo e pode não ter sido totalmente articulada nos termos em que compreendemos hoje. Não foi algo intencional, mas foi uma construção ao longo do tempo da quase totalidade dos livros que compõem hoje o Antigo Testamento, que era a literatura da época. A consciência canônica dos autores bíblicos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Os autores da Bíblia hebraica, como Moisés, Josué e outros profetas, não parecem ter uma preocupação explícita, uma preocupação visível com a formação de um cânon, no sentido de uma lista fechada de livros autoritativos. Seus escritos e mensagens estavam mais focados em transmitir a palavra de Deus, e que era a lei de Deus para o povo de Israel, em vez de estabelecer um sistema formalizado de quais livros seriam considerados canônicos. Então, nos autores bíblicos não havia essa intenção de definir aquilo que era um livro sagrado. Eles estavam mais preocupados em transmitir a mensagem de Deus para o povo. Não tinha essa ideia primária de fechar uma lista de livros que seriam considerados livros sagrados. Não é possível encontrar dentro da própria Bíblia hebraica evidências ou pistas que nos indiquem a existência de uma lista canônica hebraica. Não tem na Bíblia dizendo, no Antigo Testamento, dizendo o que seria ou não, o que comporia ou não a lista do cânon do Antigo Testamento. Não seria exagero dizer que os autores bíblicos do Antigo Testamento não tinham essa preocupação em mente, essa consciência canônica. Eles não tinham primariamente essa consciência de formar um cânon, chamado de consciência canônica, de compilar esses escritos. Em Deuteronômio 34, do verso 10 ao verso 12, menciona que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, o que destaca uma singularidade, uma autoridade de Moisés, mas não é uma referência a um cânon específico.
Josué 1, do verso 7 ao verso 8, incentiva a meditação na lei de Deus e a observância dos mandamentos. Novamente destaca a importância dos escritos, mas também não estabelece uma lista fechada de livros, não estabelece um cânon, estabelece que tem que se debruçar sobre a lei, que tem que observar os mandamentos, mas não estabelece o que é livro sagrado. E a gente tem que o cânon do Antigo Testamento, assim como o Novo, foi uma formação gradual, não foi algo impositivo, mas foi algo que se deu ao longo do tempo com quase toda a literatura hebraica antiga. A formação do cânon hebraico foi um processo gradual que se desenvolve ao longo dos séculos. Embora os livros que mais tarde foram reconhecidos como canônicos já fossem considerados sagrados e autoritativos por muitos grupos dentro das comunidades judaicas. A formalização dessa lista e o consenso sobre quais livros incluí-las ocorreram muito tempo depois. E o reconhecimento ele vai se dar por consenso, não é uma imposição humana também, como o pessoal acha que foi o Novo Testamento uma imposição humana, tal qual foi o Novo, um consenso das igrejas, o Antigo Testamento também foi um consenso nas comunidades judaicas. A aceitação dos livros como canônicos não foi necessariamente uma imposição de uma liderança centralizada, mas uma questão de consenso dentro das comunidades judaicas. À medida que os textos se consolidaram e foram amplamente reconhecidos como inspirados e autoritativos, eles se tornaram parte do cânon. Isso reflete um processo que é orgânico, é um reconhecimento, é uma aceitação, é algo gradual que parte das próprias comunidades judaicas, guiado pela percepção de autenticidade e autoridade divina desses textos. E quais são as evidências desse desenvolvimento canônico? Embora não haja uma lista canônica formal nos textos bíblicos do Antigo Testamento, a evidência é que certos textos eles foram considerados sagrados e autoritativos desde um período muito inicial. A referência à lei de Deus, à Torá, e aos profetas são exemplos de como certos escritos foram reconhecidos e respeitados como autoritativos, como palavra de Deus, mesmo antes de uma formação de um cânon, de uma lista oficial de livros. Já se falava da lei, já se falava dos escritos dos profetas, mesmo antes de ter um cânon fechado do Antigo Testamento. A ideia de uma lista canônica formal na Bíblia hebraica não é explícita nos textos antigos, e os autores bíblicos não parecem ter uma preocupação, essa consciência canônica, com a formação de um cânon fechado. A formação do cânone ou do cânon foi um processo gradual, foi um processo contínuo, histórico, foi uma aceitação por parte da comunidade judaica e não uma imposição por parte de algum líder específico. A consciência canônica ou a ideia de quais escritos são considerados sagrados e autoritativos, ela vai se desenvolver ao longo do tempo, refletindo um consenso mais amplo dentro da tradição judaica. A lista do Antigo Testamento foi fruto de gerações que transmitiram uma após as outras e foram incorporando no judaísmo esses livros, vendo a necessidade de incorporação para o judaísmo desses livros que já eram usualmente bastante difundidos nas comunidades judaicas. Fake news que nós devemos combater. Quais são essas fake news? O Concílio de Jâmina, também conhecido como Concílio de Jâmia, é frequentemente citado como uma discussão para a formação do cânon do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, da Taná.
No entanto, o entendimento sobre o que realmente aconteceu nesse concílio e o seu papel na definição do cânon é complexo e envolve vários pontos. Vamos analisar e esclarecer alguns desses pontos. A lista canônica do Antigo Testamento ela foi fruto de gerações que transmitiram uma após a outra e que foram incorporando nos judaísmos não tínhamos somente um judaísmo, mas o reino de Israel fica dividido entre norte e sul. Nós temos judaísmos, tanto é que no tempo de Jesus nós temos saduceus, fariseus, essênios, zelotes. Nós temos um judaísmo fragmentado, mas esses livros ganham uma autoridade espiritual como palavra de Deus nesses judaísmos, através da cultura transmitindo esses livros como autoritativos. Então, assim como vimos na primeira parte dessa aula, falamos um pouco acerca do Novo Testamento. No Antigo Testamento, esse processo de canonização nós vemos que é guiado pelo próprio Deus. Então, o Concílio de Jamnia é tradicionalmente datado de aproximadamente de 90 depois de Cristo e é frequentemente mencionado nos debates como o concílio que formou, que fechou o cânon da Bíblia hebraica. O concílio mais conhecido por supostamente ter discutido a canonicidade do Antigo Testamento. No entanto, é importante notar que as evidências históricas diretas sobre esse concílio são muito limitadas e muito do que sabemos vem de fontes secundárias e de conjecturas. É bastante provável que esse concílio, ao menos, nem tenha existido. Há evidências conclusivas de que o concílio de Jamnia tenha fechado o cânone da Bíblia hebraica não são evidências confiáveis. Em vez disso, o concílio ele discutiu acerca dos livros sagrados utilizados na prática judaica. O que é mais provável é que o concílio tenha abordado questões práticas relacionadas ao uso dos textos e seu status dentro da comunidade judaica, e não uma formalização do que seria o cânon. Então, se esse concílio realmente existiu ou não é bastante discutível. Tudo indica que possivelmente os mais críticos vão defender que o concílio de Jamnia talvez nem tenha existido. Mas se ele existiu, por causa das fontes secundárias que nós temos, há de se extrair dessas fontes que o que foi discutido não foi a canonicidade dos livros que compõem a Bíblia hebraica, a Taná, mas como se usaria esses livros frente a um judaísmo fragmentado e que a partir do ano 70 tem o seu templo destruído. Nós temos a primeira diáspora da Era Comum, que é a partir de 70 depois de Cristo. Então, o centro da religião judaica, que é o templo, ele foi destruído. E agora há uma diáspora dos judeus e em 90 depois de Cristo, se houve realmente esse concílio, foi para formalizar como os textos da Bíblia hebraica, da Taná, seriam usados para manter o judaísmo, porque afinal não tinha mais o templo. Debate sobre livros e temas é uma parte importante aqui do nosso estudo. Livros como Provérbios e Eclesiastes são ambos livros da Bíblia hebraica e que foram aceitos no cânone judaico. A aceitação desses livros não foi objeto de grande debate. Eles foram reconhecidos como parte da literatura sapiencial da tradição judaica. Esté e Cantares de Salomão já foi um pouquinho mais difícil. Esté que não menciona nem o nome de Deus e Cantares de Salomão que celebram um amor romântico de um homem como a mulher foram discutidos na tradição judaica como livros inspirados. Ambos os livros foram eventualmente incluídos no cânone, mas a sua inclusão ela foi debatida devido aos seus conteúdos e aos seus temas.
porque Esther nem menciona Deus. Claro que tem princípios ali poderosíssimos. E Cantares fala da relação sexual de um homem com uma mulher. A discussão desses livros pode ter sido conversas que realmente que poderiam ter acontecido lá no concílio de Jâmnia, mas há uma evidência clara que o concílio tenha tomado uma decisão final sobre eles e a seguir a sua utilização. O reconhecimento dos livros como canônicos envolveu uma série de fatores, incluindo o uso contínuo e a aceitação nas práticas religiosas judaicas. Foi o que o concílio mais debateu, que foi a prática da leitura para o judaísmo agora ser um templo. O concílio de Jâmnia pode ter sido uma parte desse processo de reconhecimento daquilo que já havia sido usualmente usado nos judaísmos ali até o primeiro século. Mas a decisão final sobre quais livros seriam incluídos no cânone foi baseada em um consenso muito mais amplo e que se desenvolveu ao longo do tempo. Houve uma historicidade na formação desse cânon do Antigo Testamento. Não foi um martelo batido no suposto concílio de Jâmnia, mas foi uma construção histórica daquilo que seria cânon do Antigo Testamento, cânon que compõe a Bíblia hebraica, a Taná. Os livros como Eclesiástico ou Siracida, que também é o mesmo nome para falar eclesiástico, e outros apócrifos não foram incluídos no cânon judaico, mas são considerados pela tradição católico-romana como deuterocanônicos. Esses livros eram usados por algumas comunidades judaicas, mas não foram aceitos universalmente como escritura sagrada. Então, vou partir aqui para o próximo slide. Deixa eu só colocar a minha imagem aqui para você ter uma visão melhor daquilo que eu estou falando com você. Pronto, agora sim. Partindo da perspectiva do cânon protestante, os livros apócrifos não são considerados como literatura inspirada por Deus, mas essa leitura nos abre uma janela onde podemos olhar para a vida, para a fé, para a história dos judeus que viveram no período helênico. Que período helênico é esse? De Alexandre o Grande, o aquele que sai da Macedônia e vai conquistando todo o Oriente conhecido e divulgando, propagando a cultura grega, a cultura helênica, a língua grega. Então a gente tem aproximadamente ali, no terceiro século antes de Cristo, as conquistas de Alexandre o Grande, que ele sai da Macedônia e conquista todo o Império Persa. E houve, nesse período helênico, para a tradição judaica, o último livro inspirado é o livro de Malaquias, houve outros livros que foram construídos nesse período da helenização, como por exemplo, Primeira e Segunda Macabeus, um livro histórico que mostra a revolta dos macabeus depois que Alexandre o Grande morre. O seu império é dividido entre os seus generais Seleucidas e Ptolomaico, e ali vai ter uma briga de poder, e quem vai estar no meio disso tudo é o povo de Israel, e vai sofrer com essa cultura helênica, entrando até mesmo para dentro do templo, onde uma cabeça de porco é exposta ali no templo. E o judaísmo sofre com isso. E o livro de Macabeus vai nos mostrar essa revolta de alguém que queria um judaísmo mais raiz, um judaísmo pleno, um judaísmo não contaminado pela helenização e que não se dobra diante do imperador. E vai relatar tudo isso. É um livro que foi construído durante esse período helênico. Para os judeus, a última revelação se encerra em Malaquias, 400 anos antes
da vinda do Senhor Jesus. E a tradição protestante vai se apropriar daquilo que a tradição judaica entende como cânon sagrado. Por isso que não vai ter os escritos apócrifos, ou para a tradição católica chamado de deuterocanônicos, incluídos no cânon protestante do Antigo Testamento, porque a tradição protestante segue a tradição judaica para o entendimento daquilo que é Sagrada Escritura do Antigo Testamento. Para os judeus é a Bíblia hebraica. E só colocar aqui no slide para você. Então, a gente viu que na tradição católica, os católicos utilizam o que os protestantes chamam de apócrifos. Eles chamam de deuterocanônicos. A gente viu que os protestantes utilizam a tradição judaica para definir o que é cânon do Antigo Testamento. A gente viu sobre o Concílio de Jâmnia, falando acerca que não foi algo decisivo, mas foi uma aceitação dos livros que já eram usados nas comunidades judaicas. E agora a gente vai ver as evidências externas do Antigo Testamento. A Bíblia protestante, ela tem no Antigo Testamento 39 livros. A tradição judaica possui uma contagem de algumas tradições que vão dizer que há 22 livros e outras vão dizer que há 24 livros. Bom, professor, você falou que a tradição protestante segue a tradição judaica para aquilo que é cânon do Antigo Testamento. Sim, eu falei isso. Então, como o Antigo Testamento protestante tem 39 livros e o judaico ou tem 22 ou tem 24? Primeiro a gente vai falar acerca da tradição judaica dos 22 ou 24 livros. E depois a gente vai ver que os livros do Antigo Testamento que nós temos nas Bíblias protestantes são desdobramentos dos livros que já estão na tradição judaica, que a gente botou primeira e segunda Reis, e, e a gente foi colocando primeira e segunda Crônicas. Para a tradição judaica é tudo uma coisa só. Então a gente, por fazer essa divisão mais didática, parece que a gente tem mais livros. Mas vamos explicar tudo isso com mais detalhes. Enquanto a Bíblia cristã, na tradição protestante do Antigo Testamento, tem 39 livros, a Taná ela tem 24 livros devido à forma como alguns livros são agrupados ou combinados. Por exemplo, Samuel e Reis são agrupados em um único livro na tradição judaica. Esdras e Neemias também são agrupados como um único livro e a gente divide, né? Então por isso que tem-se a impressão que a Bíblia protestante tem mais livros, mas não é. A gente só divide mais os livros que já existem. Então, por que a Taná ora tem 22 livros e ora tem 24 livros? Alguém tirou livro? Alguém colocou livro a mais? Como é que é isso? O apócrifo, o livro apócrifo para os católicos, o deuterocanônico, de segunda Esdras, a gente não usa como escritura sagrada, mas a gente pode tirar lições, a gente pode aprender como era a época. No capítulo 14, do verso 44 ao 48, diz assim: Assim, durante os 40 dias, 94 livros foram escritos. Opa! 94 livros foram escritos. E quando os 40 dias terminaram, o Altíssimo falou comigo, dizendo: Torne público os 24 livros que você escreveu. Então, 24 livros foram tornados públicos segundo a tradição judaica, que está lá em Segunda Esdras, que é um livro apócrifo, mas que já dá para a gente ter uma dica aí sobre os 24 livros. Vamos nos ater aos 24 livros que foram tornados públicos. Essa passagem foi escrita aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Então, tem muita coisa aí rolando. Já estamos já estamos
no segundo século depois de Cristo, né? O registro da Taná, registro tanaítico, o Baba Batra, 14b, diz assim: nossos rabis, nossos mestres, ensinaram a ordem dos profetas, que é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jeremias, Ezequiel, Isaías e os 12 profetas menores. A ordem dos hagiografia, os escritos sagrados, é Ruth, o livro dos Salmos, Jó, os profetas, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Lamentações, Daniel e o rolo de Esté, Esdras e Crônicas. E mais o que já tinha, que era o Pentateuco, ou seja, soma-se 24 livros. A segunda forma de contagem é de 22 livros. No ano 100 a.C., no livro do Jubileu, que é atestado pelo um dos pais da igreja, Orígenes, e Jerônimo, no século III e IV depois de Cristo, diz que existem 22 livros no Antigo Testamento hebraico. Ainda temos o relato de Flávio Joséfo falando acerca desses 22 livros. Flávio Joséfo, que viveu de 37 a 100 depois de Cristo, fala assim: não temos miríade de livros, discordando e conflitando entre si, mas apenas 22 contendo registro de todo o tempo. É justamente digno de crédito. Desses 5 são os livros de Moisés, contendo as leis e a história transmitida desde a criação da raça humana até a morte de Moisés. Esse período fica pouco aquém de 3.000 anos, é o relato de Flávio Joséfo. Da morte de Moisés até o ano de Artaxerxes, que reinou sobre a Pérsia, depois Xerxes, os profetas que se seguiram a Moisés escreveram em 13 livros, que transcreveram em seus dias. Os outros 4 livros restantes contêm hinos a Deus e princípios de vida para os seres humanos. Desde o tempo de Artaxerxes até o nosso tempo, um registro detalhado dos acontecimentos foi feito, mas não foi considerado de igual crédito como dos registros anteriores, pois desde então não houve uma sucessão exata de profetas. Então a gente tem 5 mais 12 mais 4, exatamente 22 livros, segundo o relato de Flávio Joséfo. Os livros autoritativos para a tradição judaica vão até Malaquias. Os judeus consideram a última revelação de Deus, a última revelação profética, que é do profeta Malaquias. Note que a citação de Joséfo sugere que ele estava ciente de todos os outros documentos que não eram autoritativos e que nenhuma outra palavra de Deus foi escrita após Artaxerxes, em torno de 423 a.C. Isso nos leva a crer que, na opinião de Joséfo, Malaquias, escrito em 435, era o último livro considerado como escritura sagrada. Então, Flávio Joséfo, ele não é cristão, ele é um judeu e ele já considera como última escritura sagrada justamente o livro de Malaquias. Além disso, mesmo que alguns dos relatos historiográficos de Flávio Joséfo sejam ainda aqui duvidosos quanto à sua veracidade, é provável que, no que tange ao número de livros que compõem a Taná, a Bíblia hebraica, ele simplesmente estivesse registrando aquilo que já era um senso comum. Então, pouco provável fosse que esse relato dele tivesse algo contaminado por uma fake news da época. Ele só estava registrando aquilo que já era senso comum. E por fim, o próprio Flávio Joséfo vai atestar a divisão da Bíblia hebraica, que é dividida em Torá, Nevim, os escritos dos profetas, e o Ketuvim, que é os demais escritos. Essa divisão tripartite da Bíblia judaica, da Taná. Torá, a lei de Moisés, Nevim,
os escritos dos profetas, e o Ketuvim, os demais escritos. É uma divisão atestada também pelo filósofo Filo de Alexandria. O número de 22, diferente de 24, que na verdade se refere à mesma coisa, é explicada pelo fato de que algumas tradições textuais, os livros de Esdras, Neemias e Esté, foram registrados juntos, ou Ruth como parte do livro de Juízes e Lamentações como parte do livro de Jeremias. Assim, os 24 livros podem ser agrupados para formar 22 livros. Então, na realidade, na tradição judaica, 24 livros é o destrinchamento dos 22 livros. Tanto é que a tradição protestante também fez isso e tem 39 livros no Antigo Testamento. Separou, mas na realidade é a mesma coisa, foi só uma separação didática. Alguns teólogos, como Jerônimo, doutor da Igreja e tradutor da Vulgata Latina, ele foi treinado por rabinos, o próprio Jerônimo. Ele também defendeu o número de 22 livros do cânon hebraico. Mas quanto ao conteúdo estabelecido, o fechamento da Bíblia hebraica, o qual é a base da tradução da Bíblia protestante do Antigo Testamento, é a mesma coisa. 24, 22, 24 são só os desagrupar de alguns livros que estavam agrupados quando se fala dos 22 livros da Taná. Na tradição protestante, segue-se à risca o testemunho judaico, hebraico desses livros. A gente só destrincha mais por questões didáticas. O Ian Provan, ele fala o seguinte: não podemos então não podemos então preencher as categorias que vêm na sequência dos 5 livros de Moisés da seguinte forma: seus 13 livros proféticos, que registram os eventos de seu próprio tempo, são formados por Josué, Juízes e Ruth juntos, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras e Neemias juntos, Esté, Isaías, Jeremias e Lamentações juntos, Ezequiel, Daniel e os profetas menores e Jó, e seus 4 livros de hinos a Deus e preceitos para a vida humana, como Salmos, Provérbios, Cânticos e Eclesiastes. Somando tudo isso dá 22. Mas se a gente tirar de Juízes e separar Ruth, se a gente tirar Jeremias e separar Lamentações, e se a gente destrinchar, a gente vai ter 24 livros. Mas na realidade é a mesma coisa. A aceitação dos livros canônicos do Antigo Testamento foi tranquila, pois a tradição e o contato com os judeus com essa leitura, essa literatura, eles eram bem resolvidos nessa questão. Então não houve uma necessidade de uma decisão formal nesse sentido, de dizer o que fosse canônico ou não, pois o judaísmo do Segundo Templo, posterior ao exílio, sempre considerou esses livros como autoritativos. Além disso, esses livros são confirmados como tais por evidências externas também. Então não houve essa necessidade de impor aquilo que seria canônico da Bíblia hebraica, porque isso já vinha sendo usual nas comunidades judaicas, principalmente depois do exílio, nesse judaísmo do Segundo Templo. Ainda nem é mencionado nesse estudo que nós falamos até agora os manuscritos do Mar Morto, que cita todos os livros do cânon hebraico, com exceção do livro de Esté. Mas que manuscritos é esse? A gente vai ver aqui algumas fotos. Aqui são as cavernas de Qumran. A gente tem esses buracos na rocha que era onde estavam os manuscritos do Mar Morto. E aí, aproximando um pouco mais a imagem, a gente vê essas cavernas, onde estavam em vasos os manuscritos da Bíblia hebraica, achados bastante tempo depois. É uma evidência externa
daquilo que já vinha sendo usado como Sagrada Escritura no judaísmo. E aí está uma parte do pergaminho achado dentro da caverna de Qumran, lá em Qumran. Os manuscritos do Mar Morto são uma coleção de textos antigos encontrados em cavernas próximas ao Mar Morto, na região de Qumran, em 1947 e 1956. Eles são considerados achados arqueológicos importantíssimos do século XX, devido ao seu impacto no estudo da Bíblia e na história do judaísmo. Os manuscritos foram descobertos por acaso por pastores beduínos em 1947 e, posteriormente, uma série de expedições arqueológicas levou a descobertas de mais manuscritos de diversas cavernas, em diversas cavernas na região de Qumran. A datação é que seja de 250 a.C. a 50 depois de Cristo, cobrindo um período importante aí da história do judaísmo, incluindo o período do Segundo Templo, o judaísmo do Segundo Templo. Inclui fragmentos de quase todos os textos do Antigo Testamento, exceto o livro de Esté, como Gênesis, Êxodos, Isaías, Salmos. Esses manuscritos fornecem uma visão valiosa sobre os textos bíblicos e mostram as variantes textuais que ajudam a entender o desenvolvimento do texto bíblico do Antigo Testamento. Os manuscritos estão escritos em pergaminhos e papiros e foram preservados em grande parte devido às condições secas e às cavernas que foram encontradas. Muitos desses textos estão fragmentados, mas alguns estão relativamente bem conservados e foi fonte importante para entender esse judaísmo desde 250 a.C. a 50 depois de Cristo, abrangendo esse período do Segundo Templo. O livro de Eclesiástico cita a divisão tripartite da Bíblia hebraica. Eclesiástico foi escrito por volta de 190 a 124 a.C., pelo neto de um Jesus chamado Jesus ben Siraque. Não é o Jesus, o Cristo, mas é um outro Jesus, Jesus ben Siraque, e é traduzido para o grego por volta de 130 a.C. E ele fala assim: visto que a lei, os profetas e os demais escritos. Então já mostra essa divisão tripartite, uma evidência externa que já confirma a divisão tripartite da Bíblia hebraica. Então, é esse fato de ter o livro eclesiástico, que não é um livro canônico para o judaísmo, mas que cita a divisão da Bíblia hebraica, da Taná, já é uma evidência externa quanto à veracidade do Antigo Testamento. A evidência externa nessa divisão tripartite pode ser encontrada também no Novo Testamento, ou seja, é uma evidência externa. E atesta a canonicidade do Antigo Testamento, assim como fontes extras bíblicas, como o próprio Joséfo, mostram essa divisão e legitimam o cânon do Antigo Testamento. Lucas, no capítulo 24, verso 22, diz assim: assim, a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, aqui ele fala os salmos porque é uma figura de linguagem que usa a parte pelo todo. A maior parte dos demais escritos é os salmos, né? Só você abrir sua Bíblia, você vai ver a quantidade de salmos que tem lá. Então, ele cita a maior parte dos demais escritos para se referir a todo o restante. É uma figura de linguagem usando a parte pelo todo. Ou seja, o próprio Jesus fala dessa divisão tripartite, ou já atestando a canonicidade dos escritos do Antigo Testamento, da Taná. Essa divisão é importante porque há uma certeza
consolidada ao longo do tempo, desde o período pós-exílico, quando os últimos livros do cânon hebraico foram concluídos, de que cada divisão possui uma quantidade determinada de livros. É consensual que a Torá é formada pelos 5 livros, pelo Pentateuco, e que os profetas são 13 livros, e os demais escritos são 4 livros. É consensual. E esse consenso mostra, aponta para a canonicidade da Taná. Temos uma investigação das evidências externas que nos ajuda a perceber que o Antigo Testamento é razoavelmente um assunto muito bem resolvido dentro da tradição hebraica. E os escritos apócrifos, professor? Os escritos apócrifos, o que você tem a falar? A gente já vai ver sobre os escritos apócrifos no próximo vídeo.